Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores, nesta manhã de consagração deste monte, nós vamos ler a Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 ao 13, que diz assim. O título diz: 3 anjos proclamam os juízos de Deus. E vi um outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez a terra, o céu, o mar e a fonte das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu, aquela grande cidade, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira de sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber um sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que receberam o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos diante de uma palavra aos quais Deus enviará 3 anjos à face da terra. E esses 3 anjos só têm uma missão: pregar o Evangelho. É conforme nós falamos, a palavra de Deus é para ser pregada, anunciada, falada e bendita em nome do Senhor. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno, eu vejo esse anjo que voa com o Evangelho na mão. Enquanto nós pregamos, as irmãs ficam ligadas em espírito de oração. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Senhor. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Verdade. Essa é a palavra, meus irmãos e minhas irmãs. A palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que renova. Por isso, estamos aqui hoje, nesta manhã de consagração, neste monte abençoado, com o objetivo de levar a palavra do Senhor, a palavra que faz a obra em vossas vidas. Por isso que aqui no livro do Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 ao 13 diz: e vi um anjo voando com o Evangelho eterno na mão. O versículo seguinte diz: dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Adorai ao Senhor em espírito e em verdade. Buscai ao Senhor em espírito e em verdade. Ouça a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Se você busca de todo o coração, o Senhor há de fazer a obra em vossas vidas. O versículo seguinte ainda diz: e o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu, a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. Essa é a consequência daqueles que se deixam se levar não só pela Babilônia, mas pela Babilônia mundana, pela Babilônia do mundo. Mas o Senhor vos diz aqui no dia de hoje: siga o que está na palavra de Deus, porque os que seguem o engano hão de cair, assim como a Babilônia caiu, conforme diz a palavra do Senhor. O engano da Babilônia é a prostituição, é a bebedeira, é o engano, é a mentira, é as heresias,
e é a distorção da palavra de Deus. E todos que vai pelo caminho desta Babilônia hão de cair, não hão de permanecer firme. Mas no versículo 9 ainda diz assim: e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado com o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Essa é a sentença para aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Essa é a sentença para aqueles que vivem seguindo o curso desse mundo. Por isso que diz a palavra do Senhor, dizendo que o tal beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O versículo 11 ainda diz assim: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que receberam o sinal do seu nome. Não terão repouso, como diz a palavra do Senhor. Só tem repouso aqueles que estão em Cristo Jesus. Só vão descansar aqueles que se salvaram. Mas para isso você precisa perseverar até o fim, porque a palavra do Senhor diz: aquele que perseverar até o fim há de ser salvo. Glórias a Deus, glórias a Jesus. E tem mais, aleluia, glórias a Deus. Versículo 12 e 13: e aqui está a paciência dos santos, e aqui os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Nós teremos uma recompensa diante de Deus. Todos aqueles que perseveram até o fim, sabem que não é em vão, porque os que perseveram até o fim hão de ser recompensados pelo Senhor. Aqui está a tua vitória, está na palavra de Deus. Se você estiver na palavra de Deus, Deus vai te honrar. Se você estiver na palavra do Senhor, Ele vai te guardar. Se você estiver na palavra em Jesus, você vai se salvar. É com esta palavra que chegaremos ao reino dos céus. É aqui que está o alimento da tua e da minha alma. É aqui que nós encontraremos a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, meus amigos e minhas amigas, esteja na palavra de Deus, isso aqui, ó, esteja na palavra do Senhor, deixe Ele fazer a obra em vossas vidas, deixe Ele te renovar, te restaurar. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, e o Senhor Jesus há de fazer a obra em vossas vidas. Essa é a palavra que eu deixo para a vossa meditação. Apocalipse capítulo 14, do versículo 1, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Jesus, do versículo até o 13, glórias a Deus. Apocalipse capítulo 14, do versículo 6 ao 13. Os três anjos que vão vir aqui para pregar o Evangelho, que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Glórias a Deus.